Agora com José Maria Trindade, aí em Brasília não é feriado, né, Zé Maria? Aqui em São Paulo sim. O que esperar desse julgamento que pode causar uma reviravolta nessas investigações, não é, Zé Maria? São milhares, na verdade, de processos, inquéritos e investigações que estão paralisados. Quase 1.000 no Ministério Público. Além disso, a Polícia Federal elaborou um memorando interno logo depois desta decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, em julho, e suspendeu todas as investigações, inquéritos e processos que tenham como base dados da Receita, do extinto COAF e também do Banco Central. Não há um cálculo exato de quantos processos estão paralisados por conta dessa decisão, daí a importância. Olha, Tiago, os juristas dizem por aqui de que o ministro Dias Toffoli deve ser derrotado no plenário, isso não há dúvida. O que temem aqui é a possibilidade de uma restrição no compartilhamento desses dados. Veja bem, não se trata nem de abertura de sigilo, mas o compartilhamento, ou seja, o sigilo, que é do Estado, sendo compartilhado com outros órgãos considerados do Estado, como Polícia Federal, Ministério Público, que são os que iniciam processos, e aí, quando o processo for iniciado, seria, então, a abertura do sigilo bancário e fiscal dos acusados, né? Isso, segundo o Ministério Público, evitaria a abertura de vários inquéritos desnecessários. Ô Zé, tanto no Senado quanto na Câmara, o assunto é um só, é a prisão dos condenados em segunda instância. Como está o andamento dessas PECs aí em Brasília? Adriano, o assunto tomou conta mesmo da pauta. Já são mais de 8 propostas de emendas à Constituição registradas no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado Federal. Existem 2 prontas para votação, tanto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara como do Senado Federal. E o grande debate sobre a inconstitucionalidade de mudar esse artigo da Constituição, porque alguns entendem que se trata de direito individual, portanto, cláusula pétrea. Mas a pressão é muito grande e vem de vários setores, de juristas, hoje mulheres, de um grupo que inclui juristas, representantes da sociedade civil, elas vão, né? O grupo vai ao presidente da Câmara, do Senado, ao ministro Onyx Lorenzoni, todos querendo uma solução para evitar este sentimento de impunidade. O debate e a saída pode ser, em vez de mudar a Constituição, mudar o Código Penal e considerar transitado em julgado um processo depois da condenação em segunda instância. Esse entendimento é de que o caminho mais curto para prender o condenado, não é mais nem réu, o condenado depois da segunda instância. Esta é uma pressão que o Congresso está sofrendo diariamente e tem que encontrar uma saída. Zé Maria, bom dia. Essa situação do PSL interna, enfim, o presidente lançou a ideia do novo partido, os deputados do PSL já anunciaram aquele grupo favorável a Bolsonaro, esse grupo já anunciou que vai migrar de partido, mas entre o lançamento da ideia do partido e a criação do partido, teremos aí um tempo. Como é que fica a situação interna do PSL durante esse tempo, naquelas questões que interessam de forma direta ao presidente Jair Bolsonaro? Isso pode atrapalhar votações importantes para o governo? Pode sim. Votações de interesse do presidente Jair Bolsonaro e ali do grupo, do governo. Mas deputados e senadores apoiam pautas econômicas e principalmente um apoio ali ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Olha, Bruno, a situação do PSL é de divisão clara. Os deputados não podem sair agora. Me disseram integrantes da cúpula do PSL de que haverá cobrança na justiça de quem sair antes do prazo, ou seja, possibilidade de perda do mandato. Por enquanto, saiu o presidente Jair Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, que, eleito na eleição majoritária, não perde o mandato segundo as regras eleitorais. E agora é criar o partido, não é fácil. Tem que colher 1 milhão de assinaturas. Isso porque a exigência legal é de 490 mil, quase 500 mil assinaturas. Mas é que é preciso conferir as assinaturas. E a Justiça Eleitoral é muito rigorosa nessa conferência. E daí a necessidade de pedir muito mais assinaturas para que, se houver cancelamento de pelo menos metade, fiquem as 500 mil necessárias. Há um tempo, há um prazo,
nessa quinta-feira haverá a primeira convenção nacional desse novo partido, né, da Aliança pelo Brasil, parecido ali a Aliança Renovadora Nacional, uma antiga Arena, né? E aí, a partir desta convenção nacional, haverá a definição de um estatuto que deve primar pela transparência e o presidente Jair Bolsonaro presidindo esse novo partido. Já há, Bruno, essa é a novidade, uma ciumeira danada, porque outros partidos, além do PSL, temem perder deputados para essa nova sigla. Por aqui, os deputados têm muito mais ciúmes dos parlamentares da sua sigla do que suas esposas, viu? Ô Zé Maria, só para a gente fechar, ainda falando sobre a questão do combate à violência, à criminalidade, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que deve enviar a proposta de excludente de ilicitude e em operações de garantia da lei e da ordem. Esse pacote ele enviaria ainda hoje para o Congresso Nacional, mas é aquela história, né, Zé Maria? Essa história do excludente foi retirado do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Então, os parlamentares retiram e o governo manda projeto novo, né? Pois é essa pauta que o Bolsonaro não vence nunca no Congresso Nacional. Esse pacote anticrime, ele não é mais só do ministro Sérgio Moro, mas também do ministro Alexandre de Moraes, que foi o pacote prioritário do Congresso. Ele coordenou um grupo para elaborar o chamado anteprojeto que iniciou todo o debate. Ele já está pronto para ir ao plenário, o presidente da Câmara levou ao Supremo esse pacote, deve colocar em votação na semana que vem. Saíram 2 pontos importantes, a prisão em segunda instância e este excludente de ilicitude, inclusive para civis. O projeto do ministro Sérgio Moro prevê a violenta emoção também para pessoas comuns que estejam envolvidas em uma disputa. Vai ficar fora e é muito difícil aprovar esse assunto no Congresso Nacional. Agora, o pacote deve andar. Há uma vontade política do Congresso. José Maria Trindade com as informações de Brasília.